Boa noite, mais uma vez a todos. Boa noite. Vamos aproveitar esse ambiente harmonioso para harmonizarmos-nos também internamente. A vida parece estar a mil. Parece que os nossos dias estão demandando de nós sempre um pouco mais de atenção, paciência, cuidado. E esses momentos em que a gente para, como este momento agora, é um momento valiosíssimo para que a gente coloque as ideias em ordem, esqueçamos as tribulações que nos demandam paciência no dia a dia, lembrar por que é que a gente está aqui nesse planeta. Ninguém está aqui a passeio, todos nós estamos aqui cumprindo uma missão que aceitamos há muito tempo. Mas no calor das batalhas, como se diz, é que a gente sente o peso da responsabilidade e nem sempre nesses momentos a gente tem a tranquilidade que precisamos ter para continuar cumprindo bem as nossas missões. Missão como espíritos em processo de aprendizagem, de evolução, sem esquecer, me aproveitando um pouco da fala do Renato, sem esquecer que o nosso processo evolutivo se dá uns com os outros, né? Processo evolutivo não é solitário, é uns com os outros. É suportando as nossas provas que a gente evolui, é suportando os nossos companheiros mais difíceis que a gente também dá um passo à frente. É suportando essas, vamos chamar de dificuldades do processo, que a gente chega lá. Por isso lembro mais uma vez daquela fala do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele nos lembra que um dos maiores sofrimentos do espírito, quando ele retorna ao plano espiritual, é a consciência do tempo perdido. Que esta frase do Dr. Bezerra esteja sempre na nossa consciência, para que nós não sejamos mais um daqueles que sofrerão, que se arrependerão quando chegarmos na vida plena, para não nos arrependermos do tempo perdido. Então, uma forma de evitar esse sofrimento é atentar para o bom uso, para o uso correto do tempo que nós temos aqui e agora. Nós estamos, de acordo com as informações da espiritualidade, em plena transição planetária. O planeta está transitando para um mundo melhor. Está transitando para o mundo de regeneração. Terceiro nível na escala dos mundos. Começamos nos mundos primitivos, transitamos para o mundo de provas e expiações e estamos no processo de migrarmos para um mundo de regeneração. E muitas vezes ainda encontro alguém que me pergunta, mas que transição é essa? O que é essa transição? E a transição planetária nada mais é do que o processo de transformação do planeta de um nível inferior para um nível superior. E o que é essa inferioridade e essa superioridade? O que determina o nível inferior
ou superior de um mundo, de um planeta, são as condições morais daqueles espíritos que o habitam. Então, o nosso planeta, a Terra, é atualmente um mundo de provas e expiações, porque nós, os espíritos que o habitamos, estamos precisando passar por provas e por expiações. Daí as necessidades, ou as dificuldades diárias, a que eu me referi agora há pouco, que todos nós vivemos. Essas turbulências que acontecem na nossa vida compõem esse conjunto de provas pelas quais precisamos passar para que consigamos permanecer neste planeta quando ele deixar de ser de provas e expiações e passar ao nível de regeneração. Ou seja, para um mundo de regeneração, deveremos estar regenerados para continuar habitando esse mundo. E essa é a nossa missão, é a nossa grande missão que precisamos nos conscientizar. É de assumirmos as nossas responsabilidades nesse processo transitório para que nós consigamos acompanhar a evolução do planeta. E para a gente refletir um pouco sobre essa problemática, eu lembro de uma instrução que nos traz o Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz o seguinte: o homem, no início da sua caminhada evolutiva, ele tem instintos. Um pouco mais instruído e deturpado, ele tem sensações. Quando mais instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Olha que interessante. Então nós partimos de uma fase instintiva, quando nós vivemos, quando nós somos, quando nós atendemos aos instintos. Mais à frente, nós passamos a viver em função das sensações, até que atinjamos um nível superior, o nível superior dos sentimentos. E é só no nível dos sentimentos que nós vamos experimentar o amor propriamente dito. Então, como seria a fase dos instintos? Se a gente lembrar de um mundo primitivo, e para a gente ter uma ideia de um mundo primitivo, podemos lembrar da nossa terra, a época dos homens primitivos, homens de Java, Neandertal e tantos outros, quando viviam exclusivamente para atender aos instintos. Ou seja, naquela época primitiva, nós vivíamos para comer, dormir e procriar. Apenas os instintos. Mais à frente, quando um pouco mais evoluídos, desenvolvemos as sensações. E hoje, no mundo de provas e expiações, nós mantemos basicamente as nossas sensações a nos guiar no nosso dia a dia. E aí é onde entra a doutrina espírita, nos alertando para a necessidade de, assim como nós aprendemos, uns mais, outros menos,
mas aprendemos a controlar os nossos instintos, precisamos, hoje mais que nunca, precisamos aprender a educar ou nos educar diante das demandas sensoriais. E o que caracterizaria as sensações? E eu trago a título de exemplo 3 fatores que estão presentes no nosso dia a dia, que nos influenciam para uma vida no campo das sensações. São eles: o sexo, o poder e o dinheiro. Hoje nós vivemos em grande monta em função desses 3 grandes eixos do comportamento humano. O sexo já não cumpre apenas as funções primitivas, as funções instintivas, mas muitas vezes nos utilizamos do sexo apenas em função dos prazeres que ele promove. Ou seja, vivemos em função das sensações que o sexo promove. No campo do dinheiro, vivemos também as sensações que o dinheiro pode nos promover. Por exemplo, para que servem os automóveis? Qualquer que seja o automóvel, um mais simples ou um mais caro, todos têm uma função básica, que é nos conduzir de um ponto A para um ponto B. Mas por que é que tem carros que custam X dinheiros e tem carros que custam milhões de dinheiros? Por que que alguém que tenha muito dinheiro, ele não se satisfaz apenas com um carro que lhe leva do ponto A ao ponto B? Ele quer um carro que ninguém possa ter, só ele. Então por que que eu vou gastar 50 mil reais num carro, se eu posso comprar um carro que custa 5 milhões de reais? O que é que esse carro me dá, além daquele que custaria 50 mil reais? A sensação de ter aquele carro. Então, o segundo exemplo de que vivemos a fase das sensações. E o outro eixo a ser considerado, que é o poder. Qual a função do poder na vida em sociedade? O poder tem a função de dar àquele a quem possui a capacidade de ajudar aqueles que estão abaixo de si na escala funcional. Mas como é que nós fazemos uso do poder que nós temos? E quando eu falo poder, não necessariamente o poder das massas, não necessariamente o poder político, não necessariamente o poder governamental. Porque todos nós, em todos os níveis, detemos algum poder. Em casa, na casa espírita, no clube, onde quer que nós estejamos, vamos experimentar algum poder. E o que estamos fazendo com o poder que nós temos? Estamos utilizando o poder para ajudar aqueles que podem menos? Ou estamos utilizando o poder que temos para oprimir aqueles que se colocam numa posição social abaixo de nós? E nós não chegamos ainda na terceira fase trazida pelo Lázaro, que é a fase dos sentimentos.
Como está o nosso sentimento? Considerando que nós não abandonamos de todo ainda os instintos e precisamos deles ainda por muito tempo, como eu estou fazendo uso dos instintos? Como eu estou fazendo uso das sensações? Será que não é o momento de eu começar a colocar sentimento em todos esses casos? No caso do sexo, se não é apenas instinto, se também é sensação, por que não colocar sentimento? Será que não é essa uma demanda sobre todos nós para que possamos adentrar o mundo de regeneração realmente regenerados? Porque durante muito tempo nós ainda vamos precisar do fator sexual nas nossas existências. Isso. Vamos precisar dele por muito tempo. Mas se nós já vencemos a fase instintiva, é provável que nós não tenhamos vencido ainda a fase das sensações. Então é chegado o momento de nós pensarmos em colocar sentimento nessa área do nosso comportamento. Da mesma forma, nos 3 eixos que nós acabamos de citar, poder e dinheiro, será que não está na hora de nós colocarmos sentimento quando experimentarmos a posse do dinheiro para bem utilizá-lo? Será que não está na hora de nós colocarmos sentimento quando detivermos qualquer poder, para que possamos fazer o melhor uso desse poder em benefício de todos? Então esta é uma demanda que hoje mais que nunca deve chamar a nossa atenção em função da transição planetária que está em curso. Porque nós já sabemos que aqueles que não atingirem o nível mínimo de aprendizado para acompanharem o nosso planeta para a fase da regeneração, serão convidados a se retirarem do nosso planeta. Serão exilados para outros mundos, da mesma forma que aconteceu com os capelinos, que precisou expulsar daquele orbe milhões de espíritos que não tinham acompanhado o nível de evolução que havia atingido. Então, quando eu trago essa temática para a nossa reflexão, é para que nós tenhamos o máximo de consciência do período que nós estamos passando na nossa vida, no nosso planeta, para que não percamos o bonde da evolução. Esta reflexão é para que nós tenhamos o máximo de consciência diante das nossas experiências atuais. O tempo determinado para a transição do nosso planeta está se esgotando. Em 1971, em dezembro de 1971, no programa Pinga Fogo, quando Chico Xavier foi entrevistado por alguns jornalistas e outras pessoas mais, ele disse, o Emmanuel, expressando-se pelo Chico, disse que até 2057, o nosso planeta estaria concluindo o processo de transição. Até 2057, o planeta estaria concluindo a transição para o mundo de regeneração.
Se a coisa for exatamente assim, nós temos pouco mais de 30 anos para resolvermos problemas que estamos há séculos tentando resolver. Isso significa que uma boa parte dos habitantes do nosso planeta atualmente talvez não conseguirão acompanhar o processo transitório. E a doutrina espírita tem esse papel de chamar a nossa atenção, de realçar a importância de reflexões sobre o nosso papel no processo de transição, para que depois não sejamos mais um daqueles citados pelo Dr. Bezerra de Menezes a se arrependerem do tempo perdido. Moisés encarnou neste planeta aproximadamente 1800 anos antes de Jesus e trouxe o manual que vale até hoje, o manual de comportamento humano no planeta, o Decálogo. De acordo com o Espiritismo, Moisés foi a primeira revelação de Deus aos homens, trazendo os 10 mandamentos, dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, dizendo que nós não devemos usar o seu santo nome em vão. Os 2 primeiros mandamentos. E a partir do 3º mandamento, Moisés dá uma guindada nos objetivos daqueles mandamentos. Por exemplo, os 2 primeiros se referem a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e não usar seu santo nome em vão. O 3º mandamento, que devemos guardar domingos e os dias santos. Moisés tira o foco de Deus e coloca o foco na vida na terra. Devemos guardar domingos e dias santos. Moisés está dizendo, olha, vocês têm que dar uma paradinha um dia na semana para que vocês possam pensar sobre a vida. E a partir do 4º mandamento, o Moisés trata especificamente de relacionamento social. Não devemos cobiçar a mulher do próximo, não devemos cobiçar as coisas alheias, não devemos matar, não devemos cometer falso testemunho, ou seja, não devemos mentir. É toda uma orientação voltada para as relações humanas. E apesar de nós estarmos numa fase transitória do nosso planeta, e apesar de nós já termos vivido a 2ª e a 3ª revelação, nós não conseguimos ainda passar da 1ª. Nós não conseguimos ainda cumprir bem a 1ª revelação. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Nós cessamos de usar o nome de Deus em vão? Nós paramos de cobiçar as coisas alheias? Nós paramos definitivamente de mentir? E por aí vai. Então, quando nós trazemos para a reflexão uma temática como esta, mostra o quanto nós ainda precisamos trabalhar o nosso psiquismo, trabalhar as nossas intenções, trabalhar as nossas verdades, para que estejamos efetivamente transitando junto com o planeta de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração.
Em tom de brincadeira, eu costumo dizer para os nossos colegas espíritas: muitos de nós estão se escondendo atrás de rótulos. Ah, eu sou isso, já estou salvo. Eu sou aquilo, já estou salvo. Mas conforme disse Paulo de Tarso, a Deus ninguém engana. Deus conhece a essência de cada um de nós. Certamente Ele conhece mais do que nós mesmos. Então, aquela proposta de autoconhecimento é mais oportuna do que nunca. Vamos olhar para dentro. Vamos buscar identificar o que é que eu ainda tenho em mim que não combina com esse mundo de regeneração que nos espera. Ainda há tempo de resolver isso. Ainda há tempo de solucionarmos essas pendências. Porque do contrário, nós seremos mais um, conforme a parábola que Jesus nos traz, a parábola do festim de núpcias. Todos foram convidados e entraram na festa. Mas aí, diz Jesus, o Senhor, o dono da festa, viu entre os convidados um que não estava portando, que não estava vestindo a túnica nupcial. E ele foi convidado a se retirar. Na parábola, ele foi mais do que convidado, ele foi expulso às trevas exteriores. E esta é uma mensagem direcionada diretamente aos religiosos, ou os ditos religiosos, que se enganam, que se escondem atrás dos rótulos. Porque não basta ser isso ou aquilo, tem que provar no dia a dia o que você é efetivamente. Por isso que não basta termos virtudes, é imprescindível sermos virtuosos. Por isso que não basta fingirmos uns aos outros, mostrando uma máscara de bondade, uma máscara de perfeição, que por dentro não corresponde. Se adentrarmos desta forma o tal mundo de regeneração, da mesma forma que na parábola, certamente seremos convidados a nos retirar, porque não estamos devidamente preparados para aquele mundo, para aquele ambiente. Então, a proposta de autoconhecimento é urgente. Precisamos ser sinceros com nós mesmos. Precisamos parar de nos enganar. Eu sou isso mesmo? Aí vem a vida nos trazendo as oportunidades de demonstrarmos para nós mesmos o que realmente somos. E esta é a razão das atribulações do dia a dia que eu comecei falando sobre eles. Aquelas atribulações não são castigos que Deus nos manda, não são injustiças que estão sendo cometidas com cada um de nós, não é culpa do nosso companheiro que está sendo utilizado como prova para a nossa aprovação. Tudo está no processo e nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos de colocar a culpa
naquele que serve de instrumento da nossa prova. Ele está apenas sendo um instrumento. Precisamos de parar de colocar a responsabilidade sobre as nossas infelicidades em terceiros. Nós somos os responsáveis. Então, sempre que alguma coisa desagradável nos acontecer, devemos lembrar: estou passando por uma prova. E eu preciso passar nessa prova, para que eu não perca o bonde do processo. Não percamos a oportunidade de perdoar quem quer que seja, qualquer que tenha sido o motivo. Não percamos a oportunidade de perdoar. Não percamos a oportunidade de ajudar quando a necessidade chegar diretamente para nós. Não precisamos sair na rua perguntando quem quer ajuda. Ela vai chegar para você. Fique atento, porque as demandas chegam no endereço certo. Aproveitemos a oportunidade de sermos úteis, a oportunidade de perdoarmos, a oportunidade de orientarmos. E principalmente não percamos a oportunidade de revermos nossos pensamentos, atitudes e comportamentos, a fim de identificar o que é que eu critico no outro que ainda tenho muito em mim. O processo não é fácil. Nem sempre é agradável, mas é extremamente necessário. Precisamos reconhecer que a vida do Espírito encarnado não é uma brincadeira. A reencarnação cumpre um papel muito sério na nossa vida, mas nem sempre nós levamos a sério. Mas neste momento da nossa evolução, nós já temos condições de perceber a seriedade da vida. Infelizmente, não são todos os nossos irmãos encarnados que têm condições para isso, mas cada um vive o seu momento. E aqui eu falo para aqueles que me ouvem. Todos que aqui estão têm condições de perceberem a seriedade da vida. E é agindo com seriedade que nós vamos valorizar e corresponder às expectativas dos nossos mentores, daqueles que nos acompanham do outro lado da vida, torcendo por nós, nos dando a força necessária, mas sem interferirem no nosso livre-arbítrio. Aí é onde entra a nossa responsabilidade. Então, gente, esta reflexão de hoje, como outras, tem esse objetivo: sacudir-nos para que despertemos desse sono letárgico que muitos de nós ainda vivem. É um sono letárgico. Vivemos sem perceber o que é a vida, o que ela espera de nós, sem perceber o que o planeta vive em termos de violência, em termos de baixo nível moral, em termos de conflitos
que não precisávamos vencer, mas sem perceber a gente se envolve em determinadas coisas que nos tiram a paz, que tiram a paz do outro, e a gente considera tudo normal. Não, mas isso é normal. Isso não é normal, é normose. Normose é um termo que foi criado para identificar a normalização de anormalidades. Por exemplo, não é normal um casal construir uma família hoje e daqui a 6 meses estarem separados. Isso não é normal. O normal é terem uma longevidade. Não é normal pais abandonarem os filhos. Mas hoje em dia está considerando isso é normal. Não é normal seres humanos se matarem uns aos outros. Mas a coisa está ficando normal. Nós não nos chocamos mais diante de um assassínio. A gente nem se choca mais. Por que a gente não se choca? Porque está normal. Atos de violência, roubos, assaltos, latrocínios, a gente nem dá mais importância, porque banalizou-se. Isso é uma normose. Mas nós não devemos embarcar nessa normose. Para nós, que nos dizemos cristãos, que tentamos seguir os ensinamentos de Jesus, precisamos estar atentos para essas coisas que foram banalizadas na nossa sociedade mundial. E pelo nível de informações que nós já temos, cabe a nós trabalharmos em conjunto com a espiritualidade superior, semeando as sementes do bem que possamos semear. Cabe a nós identificarmos o joio entre o trigo e eliminarmos. Cabe a nós a construção de relacionamentos pautados na moral cristã, independente de que outros tipos de relacionamentos sejam considerados normais. O nosso normal deve ser sempre aquilo que Jesus nos ensinou. Não devemos fugir disso. Por mais que avancem as bandeiras que pregam outras normalidades, por mais que avancem, não devemos abrir mão nem nos afastar do normal deixado pelo Cristo. E esta é uma mensagem imprescindível para todos nós. Espero ter trazido um tijolinho a mais na construção da nossa consciência e que saibamos aproveitar bem o tempo que nos resta neste planeta, porque a gente não sabe quando é que nós seremos chamados para prestar contas da nossa existência. E eu não desejo a nenhum de nós repetirmos aquilo que o Dr. Bezerra nos alerta, quanto ao sofrimento daqueles que não souberam aproveitar o tempo que tiveram para construir sua felicidade. Não sejamos nós a decepcionarmos o Cristo mais uma vez.
Atentemos para as nossas responsabilidades como cidadãos, como pais e mães de família, como religiosos, cada um na sua doutrina religiosa, que sejamos capazes de cumprir tudo o que prometemos antes de vir para este mundo. E que Deus continue derramando suas bênçãos sobre todos nós e que Jesus continue iluminando nossas mentes e nossos corações para que cumpramos bem o nosso papel, principalmente neste momento de transição que vivemos. Muita paz para todos.